Mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais uma reunião de trabalho do RESTET, que é o grupo de trabalho que envolve a plataforma digital que nós estamos desenvolvendo aqui no projeto Demonstradores 2. Na última reunião, nós falamos um pouquinho sobre o modelo de negócios que nós pensamos para a plataforma, ouvimos os insights de vocês, né? As opiniões de vocês a respeito desse modelo. Nós enviamos para vocês a ata da reunião, junto com o link da gravação no YouTube, né, e tudo mais. E enviamos também a apresentação, tá? Para aqueles que participaram da reunião. Então, hoje, a gente conversou na última reunião que faria sentido, né? Foi um tema bastante presente nas nossas discussões, falar sobre a homologação dos fornecedores. É bom que a gente tenha aqui duas montadoras representadas, né? A Toyota com o Fábio e a GM com o Marco Túlio. E a gente vai estar debatendo um pouquinho sobre essa questão de características de fornecedor e requisitos de homologação desses fornecedores, tá bom? Isso vai virar também requisito na hora da gente estruturar a nossa plataforma. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente vai para a apresentação, tá? Então, a nossa ideia hoje é falar sobre categorização e homologação de fornecedores, né? E, assim, a gente não tem uma apresentação muito grande, porque a ideia é a questão da discussão em cima disso aqui. A gente vai começar a nossa discussão questionando vocês sobre grupos de fornecedores, porque nós entendemos que cada grupo de fornecedor vai ter determinados requisitos, né? Ou pode ter requisitos diferentes na hora de fornecer para uma montadora ou mesmo para uma ferramentaria. Então, diante de algumas conversas que a gente já teve ao longo dos últimos anos, né, a gente criou essa matriz aqui, né? O Túlio já me falou várias vezes dessa matriz, né, que relaciona o tamanho do ferramental ou o tamanho do produto, né, que a gente deseja manufaturar aí, o tamanho da peça estampada e a complexidade, né? Então, Túlio, peguei aquela ideia que você falou, transformei nessa matriz aqui para a gente debater um pouquinho, tá? Legal, André. É nossa ideia. Isso, A experiência vai mostrando que quem tem oportunidades aí, os dados vai mostrando quem tem oportunidade de usar a matemática aí ao nosso favor. isso. Então, assim, o tamanho é a categoria que tem a ver com as dimensões do ferramental, né, e da peça a ser estampada. E a complexidade, se ela é uma peça simples de ser estampada, se ela tem complexidade média, né, ou complexa. Então, vou até alterar aqui, em vez de colocar médio, beleza, então, só um detalhezinho. Então, quando a gente tá falando disso, né, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é se faz sentido a gente ter 9 grupos diferentes de fornecedores. Por exemplo, um grupo de fornecedor que fornece peças simples e de pequeno porte. Outro grupo faz peças de tamanho médio e simples. Ou se, por exemplo, esses dois grupos aqui, o grupo um e o grupo 2, não são parte do mesmo grupo de empresa. Ou seja, a gente pode unificar grupos, né? Acho que essa seria a nossa primeira questão para vocês. Porque aí, assim, primeiro a gente precisa criar esses grupos. E aí depois a gente vai entender quais são os requisitos diante de tamanho de peça e de complexidade. Pode ser? Posso falar? Claro, claro. Pode falar, Túlio. O,
para mim, assim, a matriz, ela dá, vamos falar da sistemática, a matriz, ela dá a condição do fornecedor se cadastrar na plataforma, vamos ver. Eu sou um fornecedor pequeno, mas eu consigo fazer peça simples, então eu tenho condição de cadastrar. Por outro lado, a matriz também ela pode falar assim, eu tenho um fornecedor grande que ele atinge o simples, pequeno, médio e grande, atinge o médio, pequeno e médio e o grande. Então, o cara se classificar dentro da matriz, né? Então, para mim faz sentido, sim. Não sei se as noves ela vai mostrar, porque assim, eu preciso dar para cada requisito desse, né? Para cada cruzamento da matriz, eu preciso dar qual é o recurso que o cara precisa ter, o controle que ele precisa ter, o nível de precisão que ele precisa ter para cada nível de cruzamento dessa matriz, né? Então é aí que o cara ele tem que enxergar essa regra para ele poder se posicionar dentro da matriz. E uma coisa que a gente entende também é que o custo vai variar de acordo com a classificação que ele tem. Por exemplo, É um isso aí. cara que ele consegue fazer peças grandes de complexidade simples, ele vai ter um custo menor do que o cara que faz peças grandes e de complexidade alta, né? Ou produto complexo, né? Então, assim, esse 9 aqui, ele seria o cara que, por exemplo, conseguiria fazer qualquer uma dessas peças das outras categorias aqui. Mas Sim. talvez o custo do 9 não vai ser, ele não vai ser competitivo para competir com alguém que está no grupo 1 na hora que ele tiver que fazer um produto pequeno e simples, entendeu? Porque a infraestrutura dele pode não ser, pode ser tão cara que ele não consiga ser competitivo. O que vocês acham disso? Não faz sentido. Sentido. O cara que atinge o grau 9, né, complexo e grande, ele tem uma estrutura muito mais inchada, ou seja, uma estrutura preparada para uma commodity desse tamanho aí, né? Ele atende tudo? Atende, ele pode atender tudo, mas as prioridades vão ficar sempre dependendo do que eu estiver buscando e a pressa que eu tenho daquilo. Que nem estava vendo esses dias, né? Dependendo da necessidade que eu tenho, eu posso estar alocando num cara de estrutura inchada porque eu tenho uma necessidade urgente daquilo. Enquanto que os outros não vão estar com carga disponível, né? É como se tivesse mais uma dimensão dessa matriz aí, né? Sem Seria dúvida. disponibilidade, né? É, Uhum, uhum. É, é, quando a gente olha para esse grupo aqui, né, essas informações, claro que a gente está vendo um 2D, né? Mas uma coisa que a gente tinha pensado, né, conversando com o Henrique, é o seguinte: você selecionar um fator desse aqui de cada vez. Então, primeiro você vai falar sobre tamanho. A minha empresa tem condições de fazer um produto pequeno, médio ou grande? Aí você vai colocar lá, né, vai ticar uma dessas três categorias, ou pequeno, ou pequeno e médio, ou pequeno, médio, grande, né? Enfim. E aí depois você teria que ticar a complexidade. O cruzamento é uma coisa que acontece dentro do algoritmo da plataforma, né? é isso aí. Para ter menos, porque assim, não faz sentido a gente dizer para a pessoa que está se inserindo, né? Olha, em qual dos 9 grupos você se encaixa? A pessoa tem que entender cada um dos 9 grupos. O que que é fácil para o usuário assimilar? Então, é isso aqui.
complexidade alta, média ou baixa, tamanho pequeno, médio, grande, e talvez mais uma coluna ali de disponibilidade. Só que a nossa ideia com a plataforma, né? E aí que até o pessoal da Enican, né, o Yuri está aí com a gente, está desenvolvendo, é que a gente consiga ter uma noção da disponibilidade em tempo real, né? Sim. Então, a gente conhecendo a disponibilidade em tempo real de um determinado fornecedor, ele não precisa necessariamente responder sobre a disponibilidade, né? Mas é uma inteligência da plataforma que já sabe se ele está disponível ou não, pelo fato da estrutura dele estar ligada à, à A plataforma. plataforma, E perfeito. é isso, né? Então, é mais ou menos isso que a gente pensou. E aí, o que eu gostaria de entender, foi o que a gente falou nas últimas reuniões, né? É o seguinte: quais são os tipos de requisitos, por exemplo? Vamos pegar no caso as montadoras, tá? Claro que cada montadora vai ter o seu padrão, cada montadora vai ter o seu grupo de requisitos aí. Mas existem alguns requisitos mínimos, básicos, que uma ferramentaria do grupo 1, por exemplo, precisaria ter para fornecer para uma montadora? Como que funciona? Como são esses requisitos? André, boa tarde. Fábio Toledo, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? André, aqui na Toyota, né, funciona muito por capacidade produtiva, né? Aham. Então, por exemplo, existe um molde pequeno, né, sei lá, uma peça pequena. Então, é muito por o que o determinado fornecedor já fez para a Toyota ou para alguma outra montadora, né? Então, sei lá, a gente vai conhecer um fornecedor XYZ que nunca forneceu para a Toyota. Uhum. E fornecedor sempre se apresenta como sendo a salvação do mundo, assim. Todo fornecedor se apresenta como sendo o melhor do mundo, né? Até que dá um problema, né? Mas mantendo essa imagem inicial, nenhum fornecedor, não que nenhum, né? Alguns são mais falam mais a verdade, mas normalmente eles se apresentam como, eu faço qualquer coisa, entendeu? Sim. E para a Toyota é muito importante essa experiência que ele já teve. Por exemplo, tudo bem, você faz, então o que você já fez até hoje? Eu fiz uma ferramenta, sei lá, de 1 metro por 1 metro por 1 metro e forneci para a Volks, ou forneci para a GM, ou forneci para tal. Então é muito dessa experiência, né? E a avaliação dos equipamentos que ele dispõe, né? Então, por exemplo, para fazer uma ferramenta de uma lateral, a empresa tem que ter um determinado tipo de equipamento. Para fazer um equipamento que faz, sei lá, uma ferramenta que faz uma peça menor, é um outro tipo de equipamento. Então, aqui na Toyota é muito levado em conta isso, né? A capacidade produtiva, né? O que ele tem de máquina, o que ele tem de recurso, né? E o que ele já produziu para outras empresas. Sim. E depois que ele já fornece, né, para a Toyota há algum tempo, a Toyota também tem a noção do preço, né? Por exemplo, nós temos fornecedores que são rank A, só que o custo também é rank A, né? E aí então, a gente faz esse balizamento do critério de exigência da peça versus o custo. Então isso também é bastante levado em conta. Então o custo ele acaba sendo meio que um indicador meio que oculto, né? Porque primeira coisa que você analisa é o histórico e a capacidade produtiva, né? As máquinas que ele tem. Aí depois que você faz o serviço, não é que é um indicador oculto, ele é meio que um indicador retroativo, né? Aí você consegue alimentar o indicador do custo. Isso. Acaba criando, por exemplo, eu sou da área da engenharia, né, da área técnica, né? Então a parte, vou falar assim, financeira, né, o dinheiro, quanto custa, quanto não custa, quem cuida disso aí é o departamento de compras, né? Sim. Mas ao longo do tempo, né, o fornecedor ele acaba, não que o fornecedor acaba, mas acaba se criando um rótulo. Por exemplo, fornecedor X,
ele é muito bom e custa, sei lá, uma referência alta. Tem um fornecedor Y que tem uma capacidade um pouco menor e o preço é um pouco menor. Então, dependendo da necessidade ou do critério da peça, né, existem grupos de fornecedores que participam da concorrência. Então, não que o custo já é explícito, né? Mas devido à experiência, né, acaba se criando essa... um fornecedor X é um pouco mais caro que um fornecedor Y. Por quê? Porque ele tem mais recurso. Né? E esse recurso, né, isso acaba agregando o custo, né? Essa estrutura acaba agregando o custo. Entendi. Só complementando o que o Fábio falou, o nosso processo é a mesma coisa. Exatamente, sou da parte técnica, então eu vou conversar o tecniquez aqui. Sim. Mas quando a gente fala da parte comercial, existe o contrato, tem um range de fornecedores dentro desse contrato, e aí dependendo do que você compra, né, a compra está baseada em horas, se gera um cost book, então você tem a hora, tem o valor, e aí compras, tem todo esse papel de escolher, mas são fornecedores que atendem aquele serviço. Então, a gente não tem essa preocupação de saber quem é o fornecedor. A gente vai colocar a questão da necessidade e o contrato ele já foi validado para que aquele fornecedor tenha essa capacidade. Então, existe uma avaliação técnica de fornecedor e uma avaliação comercial GM que coordena toda essa parte de processo. Então, a gente, como necessidade, processo, vamos falar do time nosso de processo de construção, que distribui o trabalho interno e externo. Ele só vai colocar, ó, isso aqui é externo. E aí o time de aquisição de serviço vai abrir os contratos e falar, ó, preciso que isso seja feito num desses fornecedores que atende esse contrato, que lá até o SOR do contrato especificado. E aí entra a negociação deles, né? Que eu já não conheço muito, mas entra a negociação deles, mesmo tendo um contrato, e define para quem vai e para quem não vai. Então, teoricamente, o time nosso de aquisição sabe quanto de horas está posicionado e em que fornecedor está. Então, aí é feito o controle de carga, né? Entendi. Uma outra coisa que é importante aqui na Toyota existe sempre um custo referência, né? Então, por exemplo, no Japão existem os fornecedores, né? A própria Toyota constrói algumas ferramentas e existe um valor base. Sei lá, por exemplo, uma ferramenta, sei lá, de uma porta no Japão custa, por exemplo, 10, né? Então, quanto custa para fazer uma ferramenta da porta aqui no Brasil? Né? Claro que tem um custo de envio para o Brasil, frete, seguro e tudo mais, né? Então, tudo isso é colocado na conta, né? Então, sei lá, no Japão é 10, quanto custa no Brasil? Então, dependendo de quanto custar no Brasil, com referência nesse custo Japão, né, ou custo Ásia, aí aprova-se ou não aprova-se, né, a fabricação da ferramenta local. Sei lá, no Japão é 10, se aqui custar 20, com certeza vai se fazer no Japão. Ou, sei lá, no Japão é 10, aqui é 10, 11, 12, não sei, aí se conversa. Então, isso sim é levado em conta, né, quando se discute o projeto, né, para viabilizar o projeto. Perfeito. É interessante. É muito importante a gente ter essa visão do mercado local com o mercado estrangeiro. E aí uma coisa que eu estava pensando, eu acho que seria interessante para o nosso projeto, a gente tem aqui os dois demonstradores, né? A gente tem o ferramental da coluna B e a gente tem o ferramental da porta. Eu queria saber o que vocês acham da gente fazer o seguinte. Teria possibilidade da gente, por exemplo, compartilhar as informações do ferramental, e aí eu preciso saber quais informações vocês precisam, tá? Da coluna B e da porta, para vocês fazerem como se fosse
uma verificação dos fornecedores de vocês, por exemplo, esse benchmark aí quanto seria, por exemplo, para fabricar no Japão, quanto, por exemplo, seria para fabricar na China, para a gente comparar ou para ter uma referência em relação ao Brasil, teria como isso aí? Eu posso confirmar aqui com a gerência, com a diretoria, né, se a gente pode passar essas informações. Uhum. Mas, no caso, né, se você disponibilizar o desenho, aí por similaridade, Uhum. sei lá, por exemplo, um desenho de uma porta, né, igual o exemplo que eu dei. Uhum. No Brasil custa X, quanto custa no Japão? Uhum. A gente pode fazer por similaridade, né? Isso. E aí, recebendo, né, a aprovação da gerência da diretoria, aí eu posso compartilhar esse valor. Legal, legal. Acho que seria interessante, porque assim, a gente tem uma, um benchmark, né, que foi fornecido para a gente do primeiro projeto, mas eu acho que esse benchmark ele está bem, não está refinado, né? Então seria interessante a gente conseguir refinar essa análise diante dos ferramentais que a gente produziu, para a gente meio que também traçar um objetivo de onde a gente quer chegar, né? Então, talvez a gente ter essa referência aí, né, dos fornecedores que vocês têm, seria interessante a gente entender assim. Não sei se já teria que entrar em contato com os fornecedores para eles orçarem. Eu acho que seria primeiro uma análise interna com essas matrizes que vocês têm, mais ou menos qual que seria uma estimativa, né? Aqui na Toyota, André, nem sempre a gente faz orçamento, sabe? Falando bem da verdade. Uhum. Muitas das vezes é por similaridade, né? Então, por exemplo, ano passado a Toyota fez o projeto XYZ e tem um orçamento do fornecedor X lá, sei lá. Naquela ocasião ele pediu 10 na ferramenta tal. Então vai entrar um próximo projeto, sei lá, de um carro novo e a peça é muito similar. Então, num primeiro momento, o julgamento é feito por similaridade. Nem sempre, né, vai no fornecedor de novo e fala, quanto custa isso aqui, né? Sim. Porque, na maioria das vezes, a gente não tem tempo para isso também, né? Porque o fornecedor pede, sei lá, 2, 3 semanas para fazer um orçamento. E, às vezes, a decisão tem que ser um pouco mais rápida que isso. Então, por similaridade, né? Sei lá, ano passado ele cobrou 10. Então, coloca inflação, coloca algum fator de correção e, né, existe um custo base, né? Mas não é um custo, vamos falar assim, oficial, é só uma base. Legal. Estava anotando aqui para a gente dar uma investigada um pouco mais nessa ideia de orçamento por similaridade. Eu acho que isso é uma coisa que funciona bastante quando a gente está falando de plataforma, né? Para a gente começar a filtrar os fornecedores de maneira mais ágil. Túlio, você ia falar alguma coisa? Eu liguei aqui, eu estava só atendendo uma pessoa, mas assim, também temos o processo por similaridade, temos processo também por commodity, por tipo de padrão. Seria legal você mandar um e-mail com esse escopo de necessidade também para mim poder passar para a nossa áreas de aquisição e gerência de aquisição para ver que nível de informação a gente pode estar liberando. Legal. Tem mais pessoas envolvidas nos projetos e tal, mas eu tenho que ter esse canal junto com esse time aí para a gente não cair em nenhuma regra, apesar desse demonstrador, ele tem uma regra de confidencialidade e tudo, mas eu preciso passar para o time para a gente atender todas as regras Com certeza. do GM, tá? Com certeza. Não, beleza. Depois eu mando, então, um e-mail, né? Escrevendo direitinho o que a gente desejaria. E aí vocês podem rodar isso aí internamente, tá bom? Mas é sempre de acordo com a política, né, de vocês, né? Respeitando aí Não, toda a perfeito. questão de compliance, tá bom? Perfeito. Aí voltando aqui para nossa matrizinha, né?
Vou voltar aqui a apresentação. Então, a gente começou a nossa discussão, né, falando sobre grupos de fornecedores, categorizando em complexidade, tamanho e tal. E primeiro a gente discutiu sobre requisitos como capacidade instalada, né, o maquinário que a empresa tem, e também sobre histórico de fornecimento, certo? Então, o histórico de fornecimento é uma coisa que a gente já pensou em incluir na plataforma. Como eu já tinha comentado na reunião passada, né? Tem aquele filtro lá, que é o tal do. Tá com esse nome por enquanto, mas a gente pode mudar. É o tal do recomendo, né? Então, fez trabalho com a GM, com a Toyota e com a Volkswagen. E no final do serviço lá, da jornada na plataforma, isso aí, o trabalho foi bem avaliado, né? A empresa recomenda para futuros fornecimentos. Então, você já tem ali uma pré-homologação, que já passou pelo crivo das montadoras, né? Ou de algumas das montadoras. Então, quando você faz um filtro de seleção, você pode colocar lá um critério, que já deve ter fornecido pelo menos para uma montadora, duas montadoras, e por aí vai. Então, aí você já tem um ganho de assertividade na hora desse filtro, tá? Tirando esses dois critérios, um outro critério que foi falado é a questão do custo, que é algo que mais ou menos vai sendo construído na experiência. O custo, ele é uma coisa que a gente teria que gerar uma inteligência na plataforma, acho que seria mais benéfico se fosse dessa maneira, uma inteligência para geração de orçamento, com base naquela categoria de fornecedor, tá? O orçamento tem que girar ali em torno de tanto, né? Então, acho que isso também seria uma coisa que a gente teria que construir com base no histórico, com base em outros indicadores, que é, sei lá, a cotação do dólar, mercado, disponibilidade, esse tipo de coisa, né? São indicadores dinâmicos do mercado. Teria mais algum outro requisito que vocês pensam, além desses três aí, basicamente, que a gente conversou, que seriam requisitos, por exemplo, para a gente ou categorizar ou homologar um fornecedor? Por exemplo, esse fornecedor precisa atender normas de sustentabilidade. Estou chutando um ponto É, aqui. dois assuntos. Vamos falar desse que você respondeu, depois eu vou colocar uma outra colocação aí que a gente já discutiu. Com relação a requisitos, nossa avaliação técnica, né, que é um time técnico, nada a ver com comercial, ele enxerga se o cara tem ISO 14000, se o cara tem ISO 9000, e se o cara tem algumas política de qualidade, política de visão, de toda esses requisitos que as normas de sustentabilidade e qualidade exigem aí há algum tempo no mercado. Então a gente checa isso, não só num checklist de resposta, mas numa avaliação técnica presencial. Então isso é feito. Então eu acho que é importante que o cara tenha esses requisitos aí, né? Uma que me garante rastreabilidade em termos dimensional, me garante rastreabilidade em termos de padrão de embalagem, que vai me mandar a peça ou não, e assim por diante. Então a gente tem essa política de
de verificar se o cara tem ISO 9000, ISO 14000 e assim por diante. Tá. Com relação a custo, esse é um assunto que quando a gente teve as nossas rodas lá no Rota 2030, lá na FGV, eu sempre falei da questão da moeda única. E assim como o Fábio falou, né, o fornecedor ele vai vender o melhor dos mundos, porque ele está competindo com todo mundo ao seu redor. Então ele vai encher a carga dele para uma questão de sobrevivência. Quando você estabelece um padrão de referência, uma moeda, por exemplo, lá dentro da matriz, o simples pequeno vai de X valor até Y valor. Pô, aquele é o preço praticado para aquele tipo de... E se o cara, ele pegou um trabalho daquele e ele quebrou uma máquina dele, ele tem só uma máquina, né? E ele é o pequenininho mesmo, ele só tem uma máquina e quebrou a máquina dele, ele vai reconhecer na plataforma que tem outras pessoas dentro da matriz na posição 1 lá. Então, ele pode compartilhar esse trabalho com uma outra pessoa e ter ao mesmo custo, entendeu? Ele, ó, eu tenho o meu operador, você tem a máquina disponível, eu posso usar aí na tua casa. Então, ele vai receber o mesmo valor e ele vai estar colaborando. É a questão do cooperativismo dentro de um padrão monetário, dentro de uma referência. Então, eu não sei, quando eu vejo há alguns anos já trabalhando com validação e follow-up em fornecedor, tem um time só para isso, a gente vê que a briga é acirrada entre eles, né? Ele quer pegar o máximo de serviço para garantir a estrutura que... Agora imagina o cara especializando aquela estrutura simples dele, pequena e simples. Ele profissionalizando, estruturando e ganhando valor e velocidade nesse processo dele. Ele vai migrando para as outras posições, isso é certeza. Ele vai investir porque ele vai ter demanda. Porque ele está numa posição tão boa e o nível de qualidade é tão bom naquela posição da matriz dele, que ele vai se desenvolvendo para as novas posições da matriz. Então faz mais sentido. Mas eu acho que essa questão monetária também a gente tem que discutir, porque o cara entra, não é porque eu vou entrar jogando nesse valor alto. Eu posso pegar a posição 9, mas ele quer fazer um serviço simples, ele não pode usar o rate que ele está usando na posição 9, ele tem que usar o rate da posição 1. Na verdade, então, o que vai determinar não é a categoria do fornecedor, mas é sim o serviço que está sendo solicitado, né? É isso aí. Para mim é o E se ele quiser pegar o serviço, ele sabe que vai ser aquela faixa de preço. É isso aí. Legal. Não sei se faz todo sentido, tá? Eu acho que faz sentido, porque assim, pensando em como que o mercado ele deveria se autorregular, ou pelo menos a plataforma deveria ajudar a fazer esse balanço, né? Quando você traz transparência, quer dizer, o nível é esse aqui, a faixa de preço está entre isso aqui e isso aqui, tá? Pega quem quer e se a pessoa fala assim, cara, não vou pegar porque está muito baixo, deixa a oportunidade para outro. Eu acho que esse é um ponto que você falou que tem muito a ver com uma questão cultural aqui nossa, tá? Que é o seguinte, as empresas querem pegar o serviço ou precisam pegar o serviço a qualquer custo e aí elas acabam prometendo o que não conseguem cumprir. E do outro lado, em vez de você se ater somente a um nível, você quer pegar todos os níveis, só que você não tem estrutura para fazer o nível 9, né? Aí o que que você faz? Aí você dá seus pulos. Então eu acho que a plataforma ela tinha que meio que
filtrar isso de alguma forma, sabe? Filtrar essas discrepâncias aí do mercado e favorecer cada um na sua categoria. Outra dúvida que eu tenho quando a gente está falando de desenvolvimento da plataforma, eu entendo, tenho duas visões. Uma visão essa automática, onde eu tenho meus recursos monitorados, vamos falar no mundo ideal, meu recurso está monitorado e eu sei quanto de carga está disponível. Isso exige um nível de tecnologia do pequeno aí alta para embarcar essas tecnologias. Esse é um. Por outro lado, eu acho também que a gestão ela pode ser mais simples. O cara colocou a capacidade, disponibilidade de capacidade dele da semana ou do mês, preenche o formulário lá e tá lá, essa é a minha capacidade esse mês. A cada alocação que a plataforma fizer, é lógico, a capacidade dele é mesmo. E a cada alocação que a plataforma fizer, ela tem a quantidade de horas e o prazo. 10 horas, 7 dias, 15 horas, 2 dias, e assim por diante. Ela vai descontando daquele... Aí seria uma gestão mais simples do que ter todo esse nível de exigência de automatização para o cara estar amarrado dentro da plataforma com outros recursos. Faz sentido, os dois. Faz sentido, sim, eu ter monitorado, ser um negócio mais mundo moderno, mas eu acho que ele vai ter dificuldade. É legal você trazer esse ponto, Túlio, porque, como você falou, né, é uma inteligência um pouco mais simples que a gente tem de monitorar, né? E pensando na plataforma já funcionando em regime permanente, né, em que praticamente tudo está sendo feito dentro ali da plataforma, essa segunda abordagem sua faz sentido, né? Eu acho que o único risco, ou um dos riscos que a gente tem para ela é as pessoas fazerem serviço fora da plataforma. Aí quando assim, você faz serviço fora da plataforma, aí você não tem controle. não tem controle, né? Então, mas é o risco do cara estar dentro da plataforma e aí você ter políticas, né? Políticas de multa, política de exclusão, política de... É assim, tem que ter uma sociedade nova, tem que estar ali toda aí, definida claro, e as regras bem definidas. Isso, e aí, claro, né? Quando o fornecedor que está na plataforma pega um serviço pela plataforma e ele não cumpre, ele vai ser punido dentro da plataforma, né? É isso aí. Seja perdendo categoria, seja... isso aí. Aí são as formas de trabalhar isso aí. Mas para a gente ir encaminhando para o nosso final aqui, acho que foi muito rica, né, a discussão. Queria até compartilhar com vocês, eu tive contato com uma empresa que desenvolveu duas plataformas para o setor de ferramentaria, né, mais ou menos ali na época da pandemia e tal. E essas duas plataformas, elas funcionaram durante um tempo e elas acabaram deixando de funcionar porque teve baixa adesão. Então, uma das plataformas acabou virando um instrumento de um mecanismo de pesquisa, né? Então, lá eles conseguiam ver uma forma rápida de encontrar orçamentos e contatos, e aí os negócios não eram fechados dentro da plataforma. E a outra plataforma, ela ela funcionou enquanto se investia em propaganda para ela. Enquanto você estava investindo para fazer anúncio da plataforma, esse tipo de coisa, ela funcionava, né? Tinha fluxo dentro da plataforma. Quando a empresa parou de investir em divulgação, os negócios começaram a não mais acontecer dentro da plataforma. Um outro fator é o seguinte: essa plataforma, essa segunda, né? Ela não tinha um esquema de orçamento automatizado. Ela funcionava como?
ela funcionava mais ou menos como o mercado é hoje, né? O mercado, você coloca uma proposta de trabalho ali, e aí as empresas vão fazendo os orçamentos, né? E aí depois que você recebe, sei lá, 10, 20, 30 orçamentos, você filtra ali qual é o que você vai selecionar. Então, a plataforma ela tinha os fornecedores cadastrados, ela tinha as pessoas ali, né, de alguma forma disponíveis. Só que quando as ofertas de serviço vinham, os fornecedores não respondiam com o orçamento. Então, no início eles respondiam e tal, mas à medida que eles foram vendo que eles estavam respondendo e que eles não ganhavam serviço, eles pararam de responder. E aí a plataforma parou de funcionar porque ela só funcionava se tivesse a resposta, né? Então, como ninguém respondia, o negócio não ia para frente dentro da plataforma. Então, ter essa interação com essas duas plataformas que não deram certo, mostraram para a gente, por exemplo, o que, que a nossa plataforma não pode ter, ou o que ela deve ter, que é, por exemplo, essa questão do orçamento automatizado, né? Com base nas categorias de fornecedor, com base no histórico de fornecimento, com base em outros indicadores, a gente precisa criar para a plataforma uma inteligência de orçamento, né? Se a gente ficar dependendo das pessoas responderem com o orçamento, o que que acontece? Fazer orçamentos onera muito as ferramentarias, porque você fica fazendo trabalho para fazer Sem orçamento dúvida. e são horas que você poderia estar dedicando para outra atividade. As pessoas que fazem orçamento normalmente são pessoas mais experientes, com um valor mais elevado ali de custo de hora, né? E então essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar na plataforma. A gente tem que trabalhar para enxugar e aí, consequentemente, a gente vai trazer um pouco mais de fôlego para o mercado, tá? Acho que a plataforma tem uma série de benefícios que a gente pode fazer que tragam esse fôlego. E aí a outra questão é da gente tentar criar coisas atrativas para a plataforma e tentar meio que mitigar que os, os negócios estejam fechados fora dela. Então, para isso, a gente precisa muito também do apoio de quem está contratando, né? Se as montadoras vão apoiar a plataforma, né, aí é bem provável que os negócios sejam fechados dentro. Agora, se as montadoras elas não apoiam a plataforma, aí a chance de começar a fechar negócio fora da plataforma é muito grande, né? É. Legal, André, eu acho que, assim como o e-mail que você vai soltar lá para a gente fazer aquela referência, deveria soltar um e-mail também solicitando para as montadoras quais os requisitos de uma montadora, você tendo como resposta, né? Quais são os requisitos que a montadora precisa para ter uma plataforma como prestadora de serviço? Para a gente jogar isso para o jurídico, porque para mim ainda é dúvida, eu não sei. Sim. Eu fico imaginando, legal, vou contratar um fornecedor, legal, vamos fazer desenvolvimento técnico, vamos fazer o desenvolvimento comercial, vai lá para um time, um jurídico, analisa, pronto, a firma está ali, ela mora ali, a situação financeira dela é essa e o recurso que ela tem é esse. E a plataforma? E quem é a responsabilidade? Então é um negócio que a gente tem que começar a discutir já, enquanto a gente está pensando no modelo de negócio. Legal. Com relação a delirar, é o que eu mais gosto. Delirar, eu gosto de pensar assim, eu pego um desenho, eu pego uma matemática, jogo ali dentro da plataforma. Aí ela se movimenta lá, que nem um objeto 3D. E eu começo a pintar lá, tem a tabela de cores. Se eu pintar azul essa faixa aqui, a tolerância é 0,5 centésimos. Se eu pintar ela de cinza, ela é 1/10 de tolerância. E aí, conforme eu cliente, estou aqui falando, essa peça eu preciso assim, desse jeito, com meus padrões e minhas tolerâncias. Acabou. A plataforma vai entender e vai falar assim, os meus fornecedores, eles são cadastrados para esse tipo de tolerância,
Se eu tiver lá uma superfície que ela uma, é uma superfície variável, ou seja, uma forma 3D, eu sei que o cara vai precisar de uma máquina 5 eixos, vai pegar uma máquina 3D, um 2D e meio. Então, automaticamente, quando eu pintar e colocar os atributos ali, eu sei que eu já vou selecionar automaticamente na minha plataforma quais são os recursos e quem está posicionado dentro da matriz. Essa é a minha visão. Legal. Tá? Essa, assim, é uma visão, assim, bem... E aí, terminei de pintar, ó, custa tanto para fazer isso, porque dentro, ele já falou assim, ó, com essas pinturas todas que ele fez aqui na peça, ela vai custar tanto, porque eu vou precisar de um recurso que está na posição 9 da matriz ou 5 da matriz. É assim. É isso. Legal. Tentando pensar, tá? Tô Sim. fazendo brainstorm aqui, tá? Não, tá ótimo. Acho que já tem bastante material para a gente trabalhar aí até a próxima reunião. Eu vou tentar fazer isso ainda essa semana de enviar o e-mail para vocês, tá? Cobrando essa parte dos... Cobrando não, perguntando essa parte dos requisitos para comprar de uma plataforma e também sobre se existe a possibilidade, né, de vocês fazerem aquela busca nos fornecedores internos aí de vocês sobre mais ou menos quanto que ficaria a nível de complexidade, prazo e custo fazer os demonstradores, tá? E aí seria interessante depois vocês compartilharem, se for possível, dentro do compliance, né? Quem são os fornecedores para, por exemplo, esse tipo de peça, né? Bom, para a gente finalizar, a gente está chegando aqui no final aqui da nossa reunião. Eu queria compartilhar com vocês uma notícia que a gente está negociando aqui, né? Na verdade, a gente está conversando com um grupo do pessoal da Alemanha, do Fraunhofer, e é um instituto de pesquisa lá da Alemanha, né? Para a gente fazer um projeto conjunto que se liga com um projeto que a gente já está fazendo aqui. É um tipo de projeto que eles chamam de CoreNet, e é uma cooperação internacional, onde as nossas empresas e o nosso projeto aqui do Brasil teria uma interface com um projeto que está sendo estabelecido na Alemanha. Então, a gente gostaria de convidar, né, as empresas, né, seja as ferramentarias, seja as montadoras também, a participar. A gente vai ter um evento para falar desse projeto aqui na UFABC no dia 25 de agosto, tá? Dia 25 de agosto, então, quem quiser participar presencial também, depois a gente vai enviar o convite, né? E a ideia desse projeto é a gente incorporar ao nosso projeto Demonstradores 2, basicamente dois aspectos, que é a questão de sustentabilidade e a questão de digitabilidade, né? Que é como que as empresas elas estão a nível de utilização de recursos digitais, tá? A ideia desse projeto é fazer um benchmark, comparar as empresas do Brasil com as empresas da Alemanha, tá? Então, as empresas que participarão desse projeto, elas poderão, então, ter acesso a como que elas estão em relação a um todo, né, que vai ser o que vai ser avaliado aí dos fornecedores alemães e brasileiros, tá? Obrigado, Fábio. E, e aí, assim, outra coisa que essas empresas vão poder ganhar é treinamentos que estão previstos, né, ao longo aí do projeto, para se capacitar, né? Então, a gente acha que é uma oportunidade interessante para as empresas. O foco do projeto são pequenas e médias empresas, tá? Então, pode ter empresas grandes?
Sim, pode ter as montadoras, né? Vai ser muito bom que elas estejam presentes, mas a ideia é a capacitação, né? E principalmente a avaliação dessas pequenas e médias empresas. Então, onde as ferramentarias, no caso, se encaixam, né? Por isso que o pessoal lá da Alemanha entrou em contato com a gente, eles enxergam uma sinergia com o nosso projeto, e a gente vai estar divulgando essa oportunidade para vocês, tá bom? Bom, O André, oi. Legal esse comentário. Tu sabe o nome do instituto? É Instituto IPT? Isso, É, é o IPK, na verdade. é o IPK. É, Tá, o Fraunhofer IPK, entendi. tá? Eu trabalhei no IPT por 2 anos, aí eu imaginei que seria por lá. Ah, não, não. Mas se eu não me engano, tá, é o IPK. Eu tenho uma apresentação deles aqui, mas como a gente já chegou no final da nossa reunião, nas próximas reuniões a gente vai divulgando e vai ter o evento aqui no dia 25, tá? Então, quem tiver interesse, já fica aí o convite para a gente participar. Legal. Beleza? Muito obrigado a todos aí, tá? Pela reunião. Acho que a gente teve uma discussão muito proveitosa. E aí a gente volta daqui a 2 semanas, tá bom? Boa tarde. Beleza, André, boa tarde. Boa tarde, Tchau. valeu, Rogério. Boa tarde. Falou. Boa Valeu, boa tarde. tarde.